de Bernardo Guimarães, o seminarista. Capítulo 11. Alguns dias depois da proibição imposta a Eugênio, a casa de Umbelina amanhecia em grande animação e alvoroço. Via-se lá, entrando e saindo, mais gente do que de ordinário. Matavam-se frangos, o forno trabalhava, o fogão deitava fumaça mais do que de costume. E reinava atividade e movimento que faria crer que naquele dia ali se festejava algum batizado ou casamento. Não havia, porém, nada disso. O que havia em casa de Umbelina era apenas um mutirão. Mutirão. Só esta palavra nos faz ressoar aos ouvidos os alegres rumores dos descantos e folguedos da roça. O estrépito dos sapateados, da dança camponesa, por entre a zoada dos estufes e violas, e nos transporta ao meio das rústicas e singelas cenas de prazer da vida do sertanejo. Mutirão. Mas eu não sei se todos os meus leitores saberão a significação desta palavra, que talvez não poderão encontrar em dicionário algum. Portanto, é necessário defini-la. É o mutirão, um costume dos pequenos lavradores, ou da gente pobre dos campos, que vivem como agregados dos grandes fazendeiros e que, não possuindo terra, e menos ainda braços para cultivá-la, nem por isso deixam de plantar boas roças, ou de exercer sua pequena indústria, do que tiram a subsistência. Quando chega o tempo de qualquer dos serviços de roça, que consistem nestas 4 operações principais: roçar, plantar, capinar e colher, o pequeno roceiro convida seus parentes, amigos e conhecidos da vizinhança para vir ajudá-lo, e todos, pelo direito costumeiro, são obrigados a vir dar-lhes uma mão. É a frase usada. Ficando o que assim se aproveita dos serviços dos vizinhos na obrigação de acudir também ao chamado destes para o mesmo fim. Já se vê que a Calhandra de La Fontaine erraria seus cálculos e perderia inevitavelmente os seus filhotes se tivesse de haver-se com os bons lavradores dessa nossa abençoada terra. O mutirão constitui, pois, como uma espécie de sociedade de auxílios mútuos, baseada unicamente nos costumes e usanças dessa boa gente, que, não dispondo muitas vezes senão do seu único braço para o serviço, planta, todavia, roças consideráveis e obtém a colheita necessária para a sobrevivência. Este uso não é somente dos roceiros, e é também posto em prática pelas mulheres que vivem de fiar e tecer, das quais antigamente havia grande número na província de Minas, alimentando com seu trabalho esse ramo de indústria, outrora muito importante e florescente. Mas o mutirão não consiste simplesmente no desempenho de uma tarefa de trabalho. O dono ou a dona da casa tem por obrigação regalar os seus trabalhadores do melhor modo possível. E a reunião e a boa mesa trazem sempre como consequência natural os divertimentos e folguedos. Assim, trabalha-se de dia e à noite toca comer e beber, a dançar, cantar e folgar. Umbelina convidou para a festa as comadres e amigas mais chegadas da vila e das vizinhanças a virem passar alguns dias em sua casa, a fim de ajudarem-na a desmanchar algumas arrobas de lã e algodão que queria pôr no tear, e para as regalar punha em atividade toda a sua perícia de quitandeira. À noite, como de costume, havia toques, cantigas e folguedos, e então apareciam também lá alguns rapazes da vila e dos arredores.
Enquanto o prazer e a festança reinavam ruidosos em casa das vizinhas, o pobre Eugênio, aferrolhado na casa paterna, mordia-se de impaciência e devorava lágrimas de despeito e desesperação. Triste dele, naqueles dias nem lhe era permitido ir à acostumada entrevista noturna. A casa estava abarrotada de gente e por todos os cantos dela havia ouvidos afiados e olhos vigilantes. E para cúmulo de males, como a casa de Umbelina era extremamente acanhada e fazia então excessivo calor, os serões do folguedo, que duravam até a alta noite, se faziam no terreiro, embaixo da grande figueira. Pobre Eugênio! Até essas horas caladas da noite e esse solitário e propício abrigo que lhe proporcionavam os únicos momentos de prazer e ventura que lhe era dado gozar, lhe eram disputados pelo destino. De noite, pregado na cama, onde se revolvia inquieto, como se estivesse em um leito de brasas, ouvia os ecos das tocatas e descantos ressoando ao longe pelos vales silenciosos. E quase rebentava de frenesi, de mágoa e de despeito por não poder lá se achar também. Em vão dava tratos à imaginação para descobrir algum jeito de ir tomar parte no folguedo. Porém, nenhum meio natural, confessável, se lhe oferecia o espírito. Tinha cabal certeza de que por modo algum conseguiria licença de seus pais para lá ir. Pungido por tantas contrariedades, cada vez se irritava mais a impaciência e mais se assanhava o desejo de se achar no mutirão, ainda que fosse só um momento. Por certo, algum vislumbre de zelos também se mesclava a essa impaciência. O moço sentia infinito desejo e curiosidade de ver como Margarida se comportaria em uma reunião. Certo de não poder obter o consentimento de seus pais, Eugênio tomou o partido de enganá-los. Como estava em vésperas de partir para o seminário, mostrou-se com grande desejo de ir passar um dia e uma noite com um primo seu, que morava na vila e a que de fato era sumamente afeiçoado, e para esse fim pediu permissão aos seus pais. Estes, vendo o estado de tristeza e abatimento em que ia caindo seu filho, e considerando que aquele passeio poderia ser uma salutar distração para fazê-lo esquecer-se de Margarida, não ousaram negar a permissão pedida. Antes a concederam com sumo gosto e até o autorizaram a ficar na vila os dias que quisesse. À tardinha desse mesmo dia, o rapaz montou seu cavalo e tomou o caminho da vila, mas lá não chegou. O caminho que se dirigia da fazenda de Antunes para a vila Tamanduá ia ganhar a estrada real meia légua além da casa de Umbelina, pela frente da qual, como já sabemos, passava essa mesma estrada. Apenas Eugênio nela entrou, colheu as rédeas ao animal, retardando-lhe o passo o mais que podia. Quando, porém, a noite de todo se fechou, voltou de súbito as rédeas e, voltando a galope pela estrada real, voou direto à casa de Umbelina. Pretendia passar ali a noite, enquanto durassem os divertimentos, findos os quais montaria de novo a cavalo e viria amanhecer na vila. Ressoavam as violas e adufes. O folguedo já tinha começado à sombra da figueira do terreiro. Além do luar, que estava soberbo, duas grandes fogueiras acesas no terreiro, a alguma distância, iluminavam de modo original o pitoresco âmbito, dentro do qual se desenhavam, destacando-se vivamente,
as figuras daquela curiosa e interessante reunião. Uns no centro dançando, outros em derredor, sentados pelo chão ou em tamboretes e cepos de pau. O clarão das fogueiras avermelhava a cúpula gigantesca da figueira, com que sua espessa folhagem abrigava os convivas do orvalho frio da noite. Eugênio chegou-se à roda tolhido e ressabiado. Porém, Margarida, que apenas o avistou, soltou um grito de alegre surpresa e veio imediatamente colocar-se ao pé dele. Fez com que logo cobrasse ânimo e presença de espírito e tomasse assento na roda com todo desembaraço. Atraídos pela beleza de Margarida, como dissemos, alguns rapazes frequentavam a casa de Umbelina e lhe requestavam a filha. Esta, porém, não lhes dava a mínima atenção, e em sua cândida inocência nem mesmo suspeitava o verdadeiro motivo por que tanto a festejavam. Entre esses aspirantes ao amor da rapariga, o que mais padecia era um certo rapaz por nome Luciano. Era um moço que teria, a rigor, os seus 25 anos, de bonita e agradável presença, tropeiro bem principiado, que já tinha alguns lotes de burros no caminho do rio, e que, além de tudo, se tinha em grande conta de bonito, de rico e de bem-nascido, pelo que não deixava de ser sumamente ridículo, quando não era insolente. Cheio de si, olhava os demais pretendentes por cima dos ombros e sorria-se deles no íntimo da alma com desdém e compaixão, porque estava profundamente convencido que ninguém mais do que ele estava no caso de merecer a preferência da encantadora menina e as boas graças da senhora Umbelina. No meio de todos aqueles pés rapados que ali andavam, quase todos gente de cor e sem eira nem beira, ele, o único que possuía alguma coisa e que se trajava com decência, ele, o único branco legítimo que ali pisava, não tinha o menor receio de ser preterido por quem quer que fosse. Pelo menos esta era a sua firme convicção. Luciano não conhecia Eugênio, a quem nunca em sua vida tinha visto, e estava muito longe de suspeitar que Margarida tivesse um amante, cujo amor correspondesse. Quando viu, pois, a não disfarçada e especial predileção de que Margarida o rodeava, o tom de íntima familiaridade com que conversavam, e mais certos sinais inequívocos de uma mútua e ardente afeição entre os dois, Luciano foi aos ares. Sentiu ferver-lhe no coração o veneno do ciúme. E a muito custo pôde abafar no peito um bramido de cólera e despeito. Capítulo 12. A quatragem é a dança pitoresca dos nossos camponeses, dança favorita do roceiro em seus dias de festa, e que faz as delícias do tropeiro nos serões do rancho após as fadigas da jornada. Dança vistosa e variegada, entremeada de cantares e tangeres, cantiga maviosa, já freneticamente sapateada ao ruído de palmas, adufes e tambores. Sem ter o desgarre e desenvoltura do batuque brutal, não é também arrastada e enfadonha, como a quadrilha de salão. Ora salta e brinca estrepitosa e alegre, ora se requebra em mórbidas e compassadas evoluções. Como o próprio nome indica, forma-se de um grupo de 4 pessoas. A música é desempenhada pelos dançantes que, além de uma garganta bem limpa e afinada, devem ter nas mãos ao menos uma viola e um adufe.
Há uma quantidade incalculável de cópias para acompanhar esta dança, e a musa popular cada dia engendra novas. São, pela maior parte, toscas e mesmo burlescas e extravagantes. Todavia, algumas há impregnadas dessa maviosa e singela poesia, que só a natureza sabe inspirar. Dançava-se a quatragem no mutirão da tia Umbelina. Margarida estava sentada junto de Eugênio, de cujo lado não se arredara desde que este havia chegado. Ia-se formar nova roda de dançadores. Luciano, que tinha viola em punho, dirigiu-se a Margarida e convidou-a para a dança. Ela recusou-se, protestando já ter dançado muito e achar-se fatigada. Então vem esse mocinho, que aí está com a senhora, disse Luciano. Com este convite, o rapaz procurava mesmo ocasião de travar-se de razões com o estudante, a fim de desabafar o ciúme e o despeito que por dentro corroíam. Eu não sei dançar, respondeu Eugênio com timidez. Deveras, não me diga isso, moço. Isso é uma desculpa. Falta-nos uma pessoa, venha. Não se faça de rogado. É deveras, não sei dançar. Nunca dancei em dias de minha vida. Então, para que venha essas funções? Ora, essa é boa. Venho ver. Com quem vem aqui ver? Mas, já o estou conhecendo. O senhor não é aquele coroinha que ultimamente tem ajudado a missa ao vigário lá na vila? É ele mesmo, acudiu Margarida, que já se impacientava com as grosserias. É o filho do senhor capitão Antunes. Do capitão Antunes? E o que vem ele aqui fazer? De certo, aqui veio fugido de casa. E há de ser bem feito que o pai lhe passe uma dúzia de bolos, quando souber que já anda metido em súcias. Eugênio, por efeito da sua índole, mais ainda de sua educação de seminário, era uma tímida criança para responder às insolências de seu interlocutor. Margarida, porém, que com ser mulher e mais moça, tinha o sangue mais quente e mais altivez e resolução, tomou as dores por ele e não pôde deixar de repelir tão grosseira chocarrice. Súcias não, senhor, veja como fala, bradou ela, pondo-se em pé e alçando-se crespa e altaneira, como uma siriema enraivecida. Este moço foi criado junto comigo e sempre vem à nossa casa. O pai dele não se importa com isso. E o senhor quem é para vir tomar contas? Bravo, minha rica. Não pensei que o Maganão era tanto do seu peito. Por isso é que a senhora anda tão soberba com os outros. Senhor Luciano, gritou a moça indignada. E ia responder. O moço, porém, satisfeito com o remoque que acabava de atirar, voltou-lhe rapidamente as costas e foi para o meio do terreiro acender o cigarro na fogueira. Luciano estava cruelmente ferido em sua fatuidade e amor próprio. Mordia-se de raiva e de ciúme, e só procurava uma ocasião de vingar-se do desdém de Margarida sobre o pobre e inofensivo estudante. Eugênio, por sua parte, achava-se muito mal satisfeito de si mesmo e envergonhado do papel covarde que fizera perante sua amada, tornando necessário que esta acudisse em sua defesa. Estava agora resolvido a responder com 4 pedras na mão, se Luciano outra vez tivesse a audácia de o provocar. Ia-se organizar nova quatragem, e de novo o terrível competidor de Eugênio dirigiu-se a Margarida.
Esta, já sumamente agastada com ele, desta vez sem desculpas nem satisfações, respondeu-lhe secamente: Não quero. Não quero? Retorquiu o rapaz com um sorriso forçado e gutural. Em má hora entrou aqui este fedelho, esse chupa-galhetas, que veio pôr a senhora assim tão altanada e tão cheia de fidúcias. O senhor é bem atrevido, foi a frase mais enérgica, o doesto mais furibundo que Eugênio, levantando-se trêmulo e vermelho, encontrou no vocabulário dos impropérios para atirar ao seu insolente rival. Mas considere-se que Luciano era um homem no vigor da idade, alto e de compleição atlética, de barbas negras e cerradas, e que Eugênio era um menino imberbe e delicado. O epíteto de atrevido que lhe atirou à cara foi, portanto, um rasgo de coragem admirável, e Deus sabe quanto custou ao pobre estudante. Como é isso? Faça o favor de repetir se é capaz, replicou Luciano, pondo-se diante de Eugênio, de mãos nas cadeiras e com ar ameaçador. Olhem a figura de quem quer se impertigar diante de mim. Este fedelho, este rato de sacristia. Se me diz mais uma palavra, escovo-lhe aqui mesmo as orelhas. Alto lá, senhor! Bradou uma voz, ao mesmo tempo que uma mão vigorosa agarrava o braço de Luciano. Que lucro tira o senhor de estar desfeiteando uma criança? Se lhe puser as mãos, é comigo que tem de se haver. Pronto, respondeu, voltando-se rapidamente para seu interruptor. Mas quem o chamou cá? Porventura o senhor é pai da criança? Daqui originou-se uma pendência que durou alguns minutos sem passar de doestos, provocações e fanfarronadas, em que todos tomaram parte, fazendo às mulheres uma pavorosa algazarra. Ora, ora, com efeito, senhor Luciano, dizia tia Umbelina, altamente escandalizada com o negócio. Nunca pensei que fosse o senhor o primeiro a vir armar barulhos e desordens nesta casa, onde até o dia de hoje, louvado seja Deus, não se sabia o que era a mais pequena rusga. E com quem vem mostrar-se valente? Com a coitada de uma criança que ainda ontem deixou os coeiros. Fie-se nisso. Não está ele nos coeiros para lhe andar namorando a filha. Senhor Luciano, isso não são coisas que se digam. Estes meninos foram criados juntos, querem-se muito bem. Bravo! Atalhou o rapaz com um riso de galhofa. Ainda mais essa. Muito bem. Pois deixe-os andarem juntos, que mal faz isso? Deixe-os, espere pelo resultado. Cale-se, senhor Luciano, bradou Umbelina, roxa de cólera e batendo com o pé. Pensa o senhor que, por ter na algibeira uma pataca a mais que os outros, pode dizer o que lhe vem à boca e chegar a ponto de querer governar as filhas alheias? Luciano quis responder, mas uma multidão de vozes aplaudindo Umbelina abafaram-lhe as palavras. Muito bem, tia Umbelina. Tem carradas de razão, e aqui estamos para punir pela senhora. Saia o desmancha-prazeres. Fora, rusguento. A Filáucia e o tolo orgulho do rapaz arredavam dele todas as simpatias e, portanto, achou-se só no meio da tormenta que ele mesmo suscitara. Fulo de raiva, Luciano pegou o chapéu. Vou-me embora, disse bufando. A culpa tenho eu de me meter no meio de gente baixa e sem educação. Adeus, senhora Umbelina. Pode estar certa
que Luciano Gaspar de Oliveira Faria e Andrade nunca mais há de cruzar a soleira da porta da sua casa. Oh, senhor Luciano, replicou Umbelina com um riso de mofa, é pena que não tivesse essa lembrança há mais tempo. Um coro de aplausos a Umbelina e de apupadas a Luciano acolheu estas palavras. Enquanto rugia toda esta trovoada, Eugênio e Margarida, trêmulos e espavoridos, tinham se retirado para um canto. Cosendo-se à parede da casa, postaram-se bem junto à janelinha de balaústres, que tantas vezes tinham ouvido seus suspiros e amorosas falas no mistério da solidão. Capítulo 13. Esta pendência, que teria passado a vias de fato, se as mulheres que formavam a grande maioria daquela reunião não interviessem com seus gritos e choradeiras, esfriou completamente o folguedo, que daí em diante perdeu toda a animação e pouco durou. Dissolvida a reunião, Eugênio partiu para a vila, em companhia do amigo que havia tão generosamente tomado a sua defesa contra Luciano. Receando algum desacato da parte deste, não quis que o filho de Antunes partisse só e acompanhou até a vila, onde também morava. Eugênio repousou o resto da noite em casa de seu protetor e apenas rompeu o dia, foi para a casa do primo, que servira de pretexto à sua escapula da fazenda paterna. Utilizando-se da autorização que o pai lhe dera, aí ficou 2 dias. Um negro fugido não tem mais medo de comparecer perante o seu senhor, como Eugênio se arreceava da presença de seu pai, depois do desaguisado do mutirão. Estava certo que aquele fato, tarde ou cedo, lhe chegaria aos ouvidos. Se Umbelina e os outros convivas eram capazes de guardar silêncio e abafar aquela desagradável ocorrência, outro tanto não se podia esperar de Luciano, que por vingança seria o primeiro a tocar a caixa do pregão e até seria capaz de ir pessoalmente denunciar a Antunes todo o acontecido. Passados 2 dias, o próprio Antunes foi à vila buscar seu filho. Quando o algoz, munido de baraço e cutelo, se apresenta na masmorra do condenado, não produz mais horrível impressão do que a que Antunes produziu no ânimo do filho. Levou-o, todavia, para casa, sem dar mostras de que sabia alguma do negócio do mutirão. Eugênio resfolegava, mas a tormenta estava reservada para quando chegasse em casa. Agora, senhor Eugênio, assente-se aí e vamos conversar um pouco, disse Antunes, fazendo sentar seu filho diante de si. Creio que já é tempo de parar um pouco em casa e ir se arranjando para voltar ao seminário. Ou ainda não estará farto de súcias? Este tom de severa ironia aterrou Eugênio. Eu não estive em nenhuma súcia, respondeu timidamente. Meu pai não me deu licença para ficar na vila os dias que eu quisesse. Mas porventura dei-lhe licença para ir em mutirão algum? Eu, em mutirão? Quem lhe disse isso? Ora, quem me disse? Quer acaso negar? O filho viu que estava perdido. Calou-se e, de cabeça baixa, esperou o desabar da tempestade. Com efeito, senhor Eugênio, continuou o pai, sempre no mesmo tom. Vossa mercê, pela maneira que vai, vem a dar um excelente padre. Enganar-me a mim para sair de casa e ir se meter em suciadas e bebedeiras no meio de uma corja de peraltas e vadios.
Nunca tal esperei. Isto vai às 1000 maravilhas. E a tal senhora Umbelina, com o chamarisco de sua boa filha, que anda-me aqui a desinquietar os filhos alheios, dando funsanatas e descantes, não cuida ela em rezar e dar educação à menina. Deixa estar, que se não mudar de vida, terá de arrepender-se. Não estou mais para aturá-la em minhas terras. Se continuar assim, ponha trouxa às costas e procure seu rumo, ou case a filha e mande a tratar da vida. Vossa mercê, senhor criançola, com essa carinha de santo, já metido em tafularias altas, fazendo voltas às raparigas e metendo-se em rusgas por amor delas, se lhe tivessem moído os ossos a pau, não era bem feito? E eu e tua mãe, com que cara havíamos de ficar? Ah, velhaquete, que lindo padre se não está preparando aqui, hein? Eugênio, trêmulo e confuso, e de olhos no chão, deixou cair sobre sua cabeça toda essa tremenda trovoada. Mas meu pai, balbuciou ele, eu não subi com ninguém. Havia lá um homem muito malcriado que... Cala-te, tolo. A culpa é tua. Que foste lá fazer? E o que esperava mais, misturando-te com semelhante canalha? Viste lá algum homem de bem? Aposto que não. Eugênio, acabrunhado de dor e de vergonha, sofria as mais violentas e pungentes torturas. As lágrimas cintilantes lhe dançavam à borda das pálpebras, e os soluços abafados o sufocavam e embargavam-lhe a fala. Uma vez, porém, que se achava naquela cruel situação, inteiramente perdido no conceito de seu pai, visto que não era possível encolerizá-lo mais do que já estava, Eugênio entendeu que não podia achar melhor ocasião de abrir-lhe sua alma e fazer-lhe a mesma confissão que já havia feito a sua mãe. Mas faltava-lhe o ânimo. Fez um violento esforço e balbuciou. Mas, meu pai, eu... Não pôde continuar. As lágrimas e soluços, até ali a custo contidos, fizeram explosão tempestuosa. As primeiras palavras do menino abriram-lhe franca saída. Mas o quê? Mas eu não... Nova explosão de soluços afogou-lhe a palavra. Eu não o quê? Acabemos com isto, meu filho. Eu não tenho vontade de... Aqui ainda os soluços abafavam-lhe a voz. A palavra fatal agarrava-se teimosa à garganta, donde um nó de soluços não a deixava escapar-se. Mal! Acabe com isso, exclamou o pai impacientado. Não tem vontade de quê? Fale, pois um moço, um rapagão, que já anda em tafularias, não tem vergonha de estar aí a chorar como uma criança? Vamos com isso. De que é que não tem vontade? De ser padre, meu pai. Estas palavras o estudante as despejou da boca rapidamente, como se fossem brasas que lhe queimavam os lábios. Deveras, viva isso! Muito bem, senhor meu filho, exclamou Antunes com sardônico sorriso. Então, com que não quer ser padre? E isto sem dúvida porque quer casar com a Margarida. Não é assim, meu filho? Meu pai, exclamou o filho, com um olhar e um tom de quem pedia compaixão. És um tolo ainda, meu pobre filho. Não sabes o que é o mundo ainda, e aquela rapariga te anda revirando os miolos. Meu pai, não é ela. Não me repliques. Estou bem certo que se não fosse ela, não terias semelhantes caprichos. E pensas tu
que eu hei de consentir que deixe de seguir uma carreira tão bela e honrosa, para o que não tenho poupado dinheiro nem cuidados, por amor de uma miserável? Oh, meu pai, não é assim, ela não tem culpa. Anda lá, não cuides que podes enganar-me. Bem te conheço e ela também. Mas deixemo-nos disto. Havia-te quanto antes para voltar ao seminário. Bem mal fiz em te mandar buscar contra o conselho dos padres. Basta de férias. Vai-te e não me voltarás aqui senão ordenado. Depois de amanhã, sem falta, quero vê-lo pelas costas. Basta de tafularias. Ó miserando Eugênio, aquelas palavras esmagaram-lhe o coração. Partir, deixar Margarida para não voltar, senão daí a 6 ou 7 anos, talvez nunca, quem sabe. Esta ideia lhe gelara o coração como um prenúncio de morte. Depois de amanhã sem falta. Estas palavras foram horríveis aos ouvidos do mancebo, como os clangores da trombeta do arcanjo anunciando o fim do mundo. O presente, o passado, o futuro, o mundo, o espaço, tudo se esvaecia e parecia-lhe que sua alma se ia abismando aniquilada no seio das sombras eternas. Não era, porém, mais do que uma vertigem que lhe escurecia os olhos e turbava os sentimentos, e que o fez tombar sobre uma cadeira, banhado de suores frios. Seus olhos se cerravam e no meio de um disco de cores inflamadas se lhe apresentou a imagem de Margarida, pálida e chorosa, acenando-lhe ao longe um derradeiro e triste adeus. Antunes, que ao despedir os últimos raios de sua cólera, havia voltado bruscamente as costas e se retirara, nada disto havia presenciado. O delíquio foi passageiro, durou apenas alguns instantes. Com o coração ralado de angústia, o mancebo foi procurar sua mãe, a ver se debaixo de asa materna poderia encontrar abrigo contra os rigores inexoráveis da autoridade paterna e algum alívio e conforto às amarguras de sua alma. Achou, de efeito, palavras de consolação e conforto nos lábios maternos. Mas, se a mãe o tratou com menos rigor e aspereza, todavia sua resolução de fazer Eugênio tomar ordens sacras não era menos inabalável do que a do pai. A cena fatídica da cobra enleada na Margarida estava altamente gravada em seu espírito, e a senhora Antunes estava intimamente persuadida de que aquela serpente era o demônio, que viera insuflar no seio de Margarida o espírito maléfico para tentar seu filho, e que somente o hábito sacerdotal podia preservá-lo do caminho da perdição. As doces palavras, as afetuosas exortações e conselhos da mãe trouxeram momentâneo lenitivo às amarguras do filho, mas não conseguiram desvanecer a nuvem sombria que lhe envolvia o espírito e lhe pesava sobre o coração. O sopro da brisa matinal pode varrer a névoa ligeira que touca o cabeço da montanha, mas não o vulcão carregado que traz no seio a tempestade. De Bernardo Guimarães, o seminarista.